Olá! Hoje nossa análise focada vai direto ao coração do que significa ser uma igreja em missão, sabe? A gente vai explorar o capítulo 9 do livro Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer e David Putman, e a pergunta que eles colocam é forte. O que realmente significa seguir Jesus? E como isso deveria, assim, moldar a ação da igreja? O ponto central dos autores é que a formação espiritual, a genuína, é a chave. E tudo começa, né, revisitando a grande comissão lá em Mateus 28. Ir, fazer discípulos de todas as nações, batizar, ensinar. Vamos então mergulhar nesses termos que a gente acha que conhece tão bem. E é interessante, né? Porque o capítulo argumenta que, às vezes, a nossa compreensão meio superficial desses termos pode até limitar o impacto missionário. Hum, A proposta é justamente essa: revisitar o ide, o fazer discípulos e o todas as nações, para, quem sabe, destravar uma abordagem mais eficaz, mais enraizada na própria jornada espiritual. certo. Então, começando pelo id. O capítulo lembra a gente que o verbo grego, o poreutentes, é um particípio. Isso. Sugere algo como enquanto vocês vão, ou tendo ido, não é só uma ordem para viajar, né? É mais um chamado para viver a missão no nosso dia a dia, onde a gente estiver. Exatamente. E os autores apontam uma atenção que é crucial. A gente deve estar no mundo, engajado, mas sem ser moldado pelo mundo. E, bom, parece que frequentemente as igrejas acabam se isolando um pouco, fazendo o contrário disso. É verdade. E esse entendimento do ir como um modo de vida, sabe? Isso conecta direto com o modelo relacional que a gente vê no Novo Testamento. Como assim? Pense em Jesus com a mulher samaritana, por exemplo. O encontro foi pessoal, ali no cotidiano dela. Sim, Aí depois ela corre para a rede de relacionamentos dela, o oikos, né, no círculo social familiar, e o testemunho dela atrai outros. faz sentido. O capítulo sugere que essa dinâmica, essa coisa relacional é muito mais poderosa do que, sei lá, programas formais de treinamento. A própria comunidade da igreja, quando é acolhedora, quando está presente na vida das pessoas, ela se torna o principal agente missionário. Nossa, isso muda a perspectiva mesmo. E seguindo essa linha, como é que o capítulo aborda o fazer discípulos? Ah, isso é central. Destaca-se que é muito, muito mais do que só levar alguém a fazer uma oração de conversão, né? A ideia é formar seguidores, gente que aprende a viver e a amar como Jesus viveu e amou. Exato. Eles até propõem um modelo de discipulado em 5 estágios: buscar, crer, pertencer, tornar-se e servir, para meio que ilustrar essa jornada toda. Sim. E o ponto que talvez seja o mais desafiador nesse modelo é a flexibilidade dele. Não é uma escada linear, sabe? Um passo depois do outro certinho. Hum, como assim? Para muitos hoje, principalmente aqueles sem o que os autores chamam de memória cristã, os ignósticos, né? A ordem pode até se inverter. Interessante. O capítulo sugere que o pertencer, ou seja, encontrar acolhimento, comunidade, muitas vezes precisa vir antes do crer. Antes. É a ideia de uma jornada evangelística. A pessoa primeiro se conecta com a comunidade, encontra ali um espaço seguro para suas dúvidas, para explorar, e isso pode, então, abrir o caminho para o encontro pessoal com Cristo. Isso meio que subverte muitas abordagens tradicionais, né? Que focam muito na decisão individual e isolada. Nossa, essa ideia do pertencer antes de crer, isso ressoa muito com a necessidade de autenticidade, de comunidade que a gente vê por aí hoje, né? Totalmente. E por fim, todas as nações. O que o capítulo traz de novo sobre isso? Bom, ele nos lembra que a expressão grega pantataitne é mais rica do que simplesmente países ou fronteiras geográficas. Ah, é? Refere-se a todos os grupos de pessoas ou povos. Isso inclui etnias, claro, mas também segmentos culturais, sociais, com identidades próprias. Dá um exemplo. Pensa em estudantes universitários, grupos urbanos específicos tipo skatistas, sabe? Ou comunidades online. Basicamente, qualquer grupo que tem uma cultura e uma identidade distintas. Entendi. Então a implicação prática disso é que não dá para ter uma fórmula única de discipulado, certo? Exatamente. Não tem tamanho único. A contextualização é fundamental. Se as nações são esses diversos grupos, a gente precisa abordá-los de forma que faça sentido para a realidade deles. Certo. Isso significa entender a cultura deles, as barreiras que eles enfrentam, as perguntas que eles têm.
E o capítulo vê isso não só como um desafio, mas como uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade. Sim. De perceber onde Deus já está trabalhando ali, de aproveitar a abertura espiritual que muitas vezes existe e de focar em remover as barreiras que não precisam estar lá. Barreiras de imagem, culturais, de comunicação, deixando só o convite transformador do evangelho mesmo. Então, recapitulando um pouco, a essência da grande comissão, segundo essa análise do livro, é o fazer discípulos. Isso é o centro. Isso. Mas um entendimento mais profundo do ir como um estilo de vida, do fazer discípulos como um processo integral, relacional, que às vezes até começa pelo pertencer, e de todas as nações, como os diversos grupos ao nosso redor, isso tudo pode revitalizar a missão da igreja. Com certeza. As igrejas que realmente, assim, fazem a diferença são aquelas intencionais em conectar as pessoas não só a Cristo, mas também umas às outras em comunidade. E isso nos deixa, então, com uma questão importante para a gente pensar, para refletir. Qual? Se o caminho para a fé é muitas vezes relacional, comunitário, e se o pertencimento pode, de fato, preceder a crença para muita gente, como é que as igrejas podem cultivar de forma intencional, autêntica, ambientes que sejam verdadeiramente seguros e acolhedores? Boa pergunta. Espaços onde alguém possa chegar com as suas dúvidas, talvez até com uma visão meio distorcida sobre a fé ou sobre a igreja, e ainda assim encontrar um lugar para explorar, para questionar, para pertencer, sem aquela pressão de um compromisso imediato, sabe? Como seria isso na prática, no dia a dia da igreja?